Amados irmãos e amigos, graça e paz. Seja a misericórdia de Deus sobre nós, na nossa vida toda, neste momento, neste estudo da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ler uma parte do capítulo 13, na qual nós estaremos meditando nesta oportunidade. Capítulo 13, versículo de 1 em diante, nós vamos ler conforme está registrado na nossa versão. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos vieram, desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Este multiplica, frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E agora queremos estudá-la, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, capacidade de compreender aquilo que o Senhor está ensinando aqui por meio do Evangelho de Mateus. Dá-nos a graça de compreendermos aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa frutificação em teu nome. Nós oramos agradecidos por todas as tuas bênçãos, pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, o capítulo 13 de Mateus tem uma grande importância, porque Mateus registra nesse discurso de Jesus o desenvolvimento do reino de Deus. O desenvolvimento do reino de Deus. E esse reino está sendo registrado aqui a partir da rejeição e oposição claras de Cristo por parte dos judeus. Ou seja, Mateus, nesse capítulo 13, está registrando a oposição franca, clara, que os judeus ofereceram ao Senhor Jesus, não é? E a sua palavra. Jesus tinha pregado, feito milagres, Jesus tinha agido de maneira poderosa no meio deles, mas eles não quiseram entender, fecharam os olhos espirituais e os ouvidos espirituais para não entenderem aquilo que Jesus estava ensinando. E, portanto, eles não queriam mesmo compreender a divindade de Jesus. Jesus toma a iniciativa de ensinar sobre o reino de Deus que ele anuncia. Jesus vem anunciando o reino de Deus desde o início do seu ministério, e ele continua anunciando aqui para os judeus. E é a sua mensagem desde o início do seu ministério que está sendo checada, que está sendo colocada em xeque aqui. Então, ele saiu para a beira-mar, na cidade, talvez na cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, e ali ele ajuntou-se com uma grande multidão. A multidão queria estar com ele por causa dos milagres que ele fazia. Jesus entrou então num barco e o povo permaneceu em pé na praia. E ele assentou-se no barco e dali ele podia ensinar para aquela multidão, passando a ensinar-lhes por meio de parábolas, né? As parábolas são uma figura de linguagem muito utilizada por mestres, especialmente na época de Jesus, no meio do povo oriental. Parábolas são histórias que podem ser verdadeiras ou não, mas histórias criadas para ilustrar um fato, para revelar uma outra situação, para, enfim, comunicar uma verdade que está pouco entendida ou até escondida. Jesus, então, usa esse recurso, a parábola, para que a sua palavra chegue até as pessoas que estão ouvindo. Ele saiu, então, para a beira do mar e começa a ensinar. E passa a ensinar-lhes por parábolas, e ele inicia exatamente com essa parábola do semeador. Ele inicia com a parábola que fala sobre ele mesmo. O semeador saiu a semear. O primeiro aspecto dessa parábola é esse, né? O semeador saiu a semear. E, ao realizar a semeadura, alguns aspectos chamam a atenção. A primeira delas é que a semente dele teve vários destinos. Vários destinos. Uma parte caiu
à beira do caminho. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. É claro que isso pode acontecer nas semeaduras, né, nos campos, aqueles lugares onde as pessoas passam mais vezes, fica com a terra endurecida e, e, aqui, as aves do céu comeram aquelas sementes que não penetraram na terra, elas foram comidas pelas aves do céu que andavam, que voavam por ali. Segunda questão que acontece com a semente é que uma parte delas, além de ter caído uma parte sobre a beira do caminho sendo comida pelas aves, uma outra parte caiu em solo rochoso. Havia pouca terra nesse solo rochoso e, por causa disso, a semente nasceu rapidamente. E por causa da pouca profundidade que havia, havia uma profundidade rasa, né? Então, saindo o sol, a semente secou-se e ela, sem raiz, morreu. Então, esses dois aspectos são aspectos que Jesus está falando ali da parábola. O terceiro aspecto que Jesus chama a atenção é que uma outra parte da semente caiu entre os espinhos, entre os espinhos que cresceram e que sufocaram a semente. A semente, então, não pôde crescer e veio também a morrer. E, enfim, a outra parte caiu em terra boa, em terra produtiva, e frutificou a 100, 60 e 30 por um. Né? Então, é a proporção da semeadura e a proporção da produção, né? 30, 60 e 100 por um. Por que é que Jesus, então, usava as parábolas? E era um meio de confirmar e consolidar sua mensagem e sua messianidade profetizada no Salmo, né? Abrirei em parábolas a minha boca, diz o salmista, referindo-se a Jesus. Então, era um meio que é de cumprir, de confirmar, de consolidar sua messianidade. Desse modo, confirmava-se a messianidade de Jesus. Então, o Messias utilizaria esse recurso, as parábolas, para ensinar o povo, profetizada no Salmo. Também era um método para revelar a verdade ao ouvinte, aqueles ouvintes que tinham ouvidos prontos para ouvir, ouvintes que estavam ali para ouvir a palavra e que queriam compreender a palavra. Para esses, a parábola servia como um instrumento de compreensão. Mas era um método também para ocultar a verdade àquelas pessoas que estavam apenas escutando a palavra, mas que não tinham interesse em cumprir essa palavra. Eles estavam ali mais por causa dos milagres e das bênçãos materiais que eles receberiam, e não para ouvir a palavra e obedecer a palavra. Então, Jesus utilizava esse método por causa destas razões. Os judeus estavam rejeitando, atribuindo ao diabo as obras de Jesus. Nós vimos na semana passada que os judeus atribuíram os milagres de Jesus ao poder de Satanás. E Jesus, inclusive, falou com eles que quem fazia isso corria o risco de ser instrumento do próprio Satanás. Né? E Jesus, então, chegou a afirmar que aqueles homens que estavam, de uma maneira bem contundente, contrariando ele e deixando de crer na sua palavra, esses homens
eram comparados como a casas, a pessoas, né, que tinham um espírito maligno, o qual tinha sido expulso, mas que não foi preenchido o espaço do coração da pessoa com uma palavra verdadeira e com o Espírito Santo. Então, o espírito que saiu dali retorna com outros 7 espíritos muito mais malignos do que ele e entram e dominam aquela vida. E Jesus chegou mesmo a dizer que o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quer dizer, o estado em que 7 demônios habitam nele era muito pior do que o primeiro, em que havia apenas um demônio. E assim também acontecerá a essa geração perversa. Jesus está afirmando isso daqueles que agora estão na beira-mar para ouvi-lo. É isso que Jesus está afirmando. Revela que essas parábolas revelam que Jesus está falando para aquela geração que rejeitou explicitamente a sua messianidade e que apenas estavam escutando, mas sem interesse na obediência à sua palavra, mais interessados naquilo que ele poderia oferecer de curas, de milagres e de bem-estar para aquelas pessoas. Os judeus estavam rejeitando, então, Jesus e atribuindo ao diabo as obras de Jesus. Quando pediram a Jesus um sinal, né, eles queriam um sinal mais claro ainda do que os que Jesus já tinha feito, de que ele era verdadeiramente o Messias. Mas Jesus lhes disse que nenhum sinal seria dado àquela geração má e adúltera. Jesus já tinha percebido claramente que aquela geração era uma geração de coração endurecido e que não receberiam a sua palavra, não receberiam bem, como não receberam mesmo a sua palavra. Então, Jesus não se é, não se dispôs a dar qualquer sinal senão o do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Jesus, então, dá o sinal que é como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, depois foi jogado vivo, né, vomitado pelo peixe vivo na praia. Jesus, então, fala que este sinal de Jonas, profetizava o sinal da ressurreição, quando Jesus morto estaria 3 dias sepultado, mas ressuscitaria. Então, Jesus disse que o único sinal que seria dado a essa geração incrédula com a qual ele estava lidando é que o sinal do profeta Jonas é que seria dado a eles ali. E essa geração má e adúltera vai receber mais destruição por causa da sua incredulidade. Então, Jesus Cristo, como Mateus, um evangelho, apresenta o Senhor Jesus Cristo como rei, rei de Jeová, né? Rei que vem de Deus e Messias de Israel. Revela a apresentação do Messias a Israel. Isso que Mateus está fazendo. Mas o povo de Israel não recebeu a pessoa de Jesus. Mais do que qualquer evangelho, Mateus está aliado às Escrituras. Nós vamos encontrar manifestações das profecias mais de 60 vezes no livro de Mateus. E os assuntos as escrituras judaicas são assunto constante de Mateus e, as escrituras judaicas em tema e tom que os assuntos delas são os assuntos de Mateus e não são assuntos de outros evangelistas. Mateus, então, está preocupado em demonstrar a messianidade de Jesus
que foi um ponto que os israelitas deixaram de crer. Né? Mateus está anunciando a messianidade de Jesus. E ele, então, mostra que os temas das profecias judaicas são os temas de Mateus. Mateus fala do Messias, fala de Israel, fala da lei, fala do reino, fala da profecia. Então, nós encontramos ideias e temas judaicos característicos, todos eles caracterizando a escritura de Mateus e lembrando o Velho Testamento, né? O registro dessas escrituras do Velho Testamento. Seu testemunho, o testemunho de Mateus, não teria impressionado nem os romanos, para quem o Evangelho de Marcos foi escrito, e nem os gregos, para quem o Evangelho de Lucas foi escrito, mas impressionaria aos judeus por causa da sua importância, que seria absolutamente certa. Então, Mateus escreve verdadeiramente para atingir principalmente os judeus, porque foram os judeus que rejeitaram a Jesus, como nós já vimos aqui. Então, Cristo é relacionado às profecias em em todo o livro, e o livro de Mateus, e é visto como Messias em todas as páginas do livro de Mateus. Mateus, então, cumpre esse papel de apresentar Jesus Cristo como o Messias de Israel, aquele que é rei da parte de Jeová, da parte de Deus. A grande questão para os judeus era, e ainda é, uma pergunta que eles fazem: é este, porventura, o filho de Davi? A dúvida que eles tinham era essa. Mas a dúvida deles adivinha da cegueira, né? Vinha da cegueira que eles tinham, né? Da sua incapacidade de perceber, por incredulidade de coração, que Jesus tinha feito muitos sinais e milagres que só o Filho de Deus poderia fazer. Então, eles estavam realmente com o coração endurecido, como nós vimos na profecia de Isaías, né? Que este povo tem um coração duro, este povo tem uma cerviz dura. Então, a profecia de Isaías fala claramente dessa situação. O texto diz assim: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, havia uma rejeição clara, explícita na vida dos judeus, que foi profetizada por Isaías 700 anos antes desse acontecimento. Então, o Espírito Santo apresenta seus testemunhos da pessoa de Cristo e, por meio de suas palavras e de suas obras, os líderes judeus tinham que ter visto Jesus Cristo, porque tudo aquilo que o Espírito Santo falou de Jesus na profecia aconteceu de fato na presença de Jesus, na vida de Jesus na Judéia, em Jerusalém e nas províncias da Galiléia e na, na terra de Samaria. Então, o Espírito Santo apresentara seus testemunhos da pessoa de Cristo. Por meio de sua palavra e de suas obras, o Espírito Santo fez isso. Os líderes judeus que examinaram as evidências religiosas, que pegaram as evidências religiosas e os muitos milagres da vida de Jesus Cristo e examinaram isso, eles é que decidiram que sua vida, a vida de Cristo,
tinham credenciais do inferno e não do céu. Olha que absurdo, né? Eles analisaram tudo que Jesus fez e a conclusão que chegaram, cegos espiritualmente, foi que as credenciais de Jesus eram do inimigo e não de Deus. Quando Jesus fala que sua família é constituída por aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Jesus foi falado a Jesus que a sua família estava esperando lá num determinado lugar, fora de onde ele estava pregando. Ele diz: quem é minha família? E mostrou os discípulos, né? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, meu irmão e é minha família. Então Jesus disse que aqueles que fazem a vontade de Deus, ele está deixando de lado todos os relacionamentos. Então, quando Jesus está falando que quem faz a vontade do Pai são os que são não necessariamente a família biológica, mas a família espiritual, né? Então, ele está deixando de lado claramente todos os relacionamentos naturais com Israel e com sua família. Os relacionamentos que ele tinha com Israel e os relacionamentos de Israel com ele foram desfeitos ali. Essa descendência física de Abraão foi desmanchada naquele momento. E Jesus está estabelecendo agora um novo tipo de relacionamento, que é um relacionamento estabelecido na base da fé. Então, Jesus está demonstrando que houve uma ruptura. Que ruptura foi essa? Os judeus não quiseram crer nele. Então, a partir daquele momento que os judeus declararam publicamente que não estavam dispostos a crer, antes atribuíam sua obra ao diabo, Jesus então rompe definitivamente com eles e agora fica uma pergunta no ar. E o reino? Se Jesus rompe com Israel, e o reino de Israel, como que vai ficar? Né? É para estes que já existe, para esta situação, que já tem um relacionamento diferente que as parábolas fazem sentido. Ou seja, as parábolas vão fazer sentido para aquelas pessoas que já têm um relacionamento diferente com o Senhor Jesus, né? Aqueles que são seus discípulos e que estão desejosos de ouvir a sua voz. É para estes que as parábolas demonstram que vai haver interesse de Jesus para que eles venham a compreender qual é o reino de Deus. As parábolas fazem sentido, então, para essas pessoas. É por isso que Jesus diz que aqueles que ouvem, né? Muitos quiseram ouvir aquilo que os discípulos ouviam e não chegaram a ouvir, e ver aquilo que os discípulos viram e não chegaram a ver, mas que creram, né? Em verdade, Jesus diz assim: em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Isto é, Jesus veio num tempo em que esses homens apenas conheceram Jesus pela fé. Eles não tiveram oportunidade de conviver com Jesus como os discípulos de agora, né, do momento em que nós estamos estudando, puderam conhecer. E Jesus, então, estimula esses discípulos a crerem na sua palavra e a crerem naquilo que ele está ensinando por meio de parábolas. Israel rejeitou o plano de Deus. O plano de Deus tinha sido oferecido a Israel, né? Mas ele foi rejeitado. Agora ele será continuado. Qual o plano de Deus agora, né? Para dar continuidade a este plano que Israel rejeitou? No plano espiritual, é sua igreja, né, que vai dar continuidade a esse plano. Esse plano
vai tratar de Israel no futuro, mas agora uma igreja que está representando este reino espiritual. Agora é a igreja que está cumprindo o papel não de reino material, de reino físico, mas de reino espiritual. O reino universal de Deus é composto pelos eleitos de todas as eras, os crentes de todas as eras, de antes de Cristo e de depois de Cristo. Todos os crentes de todas as eras compõem o reino universal de Deus, que todos aqueles que experimentaram novo nascimento. A única condição que existe para entrar no reino não é biológica, como os judeus estavam pensando, né? Ser descendência física de Abraão, mas é um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas só podem participar do reino de Deus se elas forem convertidas ao Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e confiando nele para a salvação. Voltando agora às parábolas, nós vamos ver que Jesus responde à pergunta dos discípulos. Qual pergunta dos discípulos? Os discípulos perguntaram a ele: por que o Senhor ensina esse povo por parábolas? Jesus responde à pergunta dos discípulos. Os discípulos poderiam conhecer a forma misteriosa do reino. Aos discípulos foi dado conhecer a forma misteriosa do reino. Qual a forma misteriosa do reino? A igreja. Por quê? Porque ela não tinha sido vista nem profetizada no Velho Testamento, porque ela estava planejada para ser uma entidade, um corpo, o corpo de Cristo, depois da rejeição dos judeus. E os que rejeitaram Jesus Cristo não entenderiam, e como não entenderam, porque tinham um coração endurecido, Então não permitiu que eles pudessem conhecer esta forma misteriosa do reino, que é a igreja, né? Que pouca gente conhecia, mas que Jesus revelou no tempo certo. Por que os que rejeitaram Jesus não entenderiam a, a, essa forma misteriosa do reino? Primeiro, porque tinham um coração endurecido. Segundo, porque ouviam de má vontade, os, os, os seus ouvidos ouviam de má vontade aquilo que Jesus ensinava. Terceiro, porque fecharam os olhos àquilo que Jesus demonstrava. Por isso, não entenderam as parábolas e não creram no Evangelho. Foi isso que Jesus ensinou, explicou aos discípulos, né? Que eles tinham um coração endurecido, ouviam de má vontade a palavra e não criam no Evangelho de Jesus. Então, Jesus adverte os discípulos para ouvir e explica a parábola do semeador. Jesus, então, fala para os discípulos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, isto é, quem quer verdadeiramente ouvir o que eu estou falando e compreender o que eu estou falando, preste atenção. E então ele explicou a parábola do semeador. Qual é a explicação que Jesus dá da parábola do semeador? Primeiro, ele fala que ele é o semeador. Ele dá demonstrações. Ele não fala isso, mas ele dá demonstrações de que ele é o semeador. A semente que ele está semeando é a palavra de Deus. Os que ouvem e não compreendem a palavra, né? Aqueles que ouvem e não compreendem a palavra, são pessoas que realmente são endurecidas de coração e o maligno arrebata a semente do seu coração. Antes que essa semente germine, o maligno arrebata do seu coração, porque os que ouvem e não compreendem, é porque eles têm um coração endurecido. Estes são aqueles que foram semeados à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra,
e recebem até com alegria. Recebem com alegria a palavra do Senhor. Mas não tem raiz, porque o solo é rochoso, né? Tem pouca terra, a semente brota rapidamente e eles não têm raiz em si mesmos. Sua alegria é de pouca duração. E chegada a angústia, chegada a perseguição, eles logo abandonam, eles logo se chocam, eles logo acham ruim a perseguição, se escandalizam e então deixam tudo de lado. O terceiro que Jesus ensina é que o que foi semeado entre os espinhos, que são aqueles que ouvem a palavra, porém não têm interesse na palavra. Por quê? Porque os cuidados do mundo, né? Os afazeres do mundo, o dia a dia, as coisas do mundo, seja o trabalho, seja o lazer, seja qualquer outra atividade, toma todo o tempo deles. Eles valorizam muito mais as coisas do mundo do que de Deus. Então, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, né? Jesus sempre fala contra as riquezas, não porque seja mal ser rico, não é por isso, mas é porque as riquezas ocupam o lugar de Deus no coração da maioria das pessoas. Então, essa fascinação das riquezas ocupa o lugar da palavra de Deus. Então, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Fica uma palavra que não frutifica. E, finalmente, aquele que foi semeado em boa terra são os que ouvem a palavra com interesse, compreendem a palavra, porque têm interesse e frutificam. Frutificam a 10, frutificam a 30, a 60 e 90. A 30, 60 e 100. O que é que isso significa? Significa a capacidade individual de frutificação, né? Cada pessoa é diferente. Jesus dá essa medida daquelas pessoas que frutificam segundo a sua capacidade, né? Como ele contou a parábola do mordomo, né? Dos mordomos que receberam 5, 10, 5 e um talento para lidar com eles, né? 2 deles duplicaram. Por que 10, 5? Por causa da capacidade individual que cada um tem. Então, cada um recebe também os talentos de acordo com essa capacidade individual. Mas o que Deus quer, o que Jesus quer, é que cada um reproduza 100% daquilo que recebe. Então, quem recebe 10 tem que reproduzir mais 10. Quem recebe 5 tem que reproduzir mais 5. E quem recebe 1 deve reproduzir mais 1. Não é? Não foi o caso desse mordomo, porque ele enterrou o talento. Mas nós estamos falando isso só para justificar esta frutificação aqui, 30, 60 e 100. Não é que cada um seja, o de 100 seja melhor do que o de 60 e o de 60 melhor que o de 30. Não, é que as capacidades são diferentes, né? Então, nós também temos crentes com capacidades diferentes. Isso não diminui em nada o crente. Pelo contrário, apenas se espera dele que ele reproduza 100% daquilo que é a sua capacidade, que ele não tenha uma capacidade ociosa, que ele não fique, de alguma maneira, deixando de trabalhar e deixando de produzir, mesmo que ele seja o que tem 100 talentos, ou o que tem que reproduza 100, mesmo que seja o que tem 10 talentos, né? Então, é para que todos trabalhem e todos, na sua competência, na sua capacidade, reproduzam aquilo que é necessário para glorificar o nome de Jesus. Então, essa parábola é a primeira de uma série de parábolas que temos no capítulo 13. Nós, na próxima semana, daremos sequência a outras parábolas aqui, e para entender o que elas significam. Basicamente, o que nós queríamos ver aqui hoje é
a rejeição ao reino de Deus pelos israelitas, né? A nação rejeitou Jesus, e Jesus, então, dá sinais claros de que agora ele passa a tratar não mais com a nação de Israel, mas passa a tratar com o seu povo, que é a igreja, né? Pelo menos no tempo presente. Que ele voltará a tratar com Israel, isso as promessas do Velho Testamento garantem que vai haver um novo tratamento com Israel. Mas isso é um outro assunto para uma outra ocasião. Quais as aplicações que nós podemos ter deste texto bíblico? Primeiro, o perigo da rejeição, hoje, nos dias de hoje. Qual o perigo da rejeição? Ouvir a palavra de Deus, tratando-a como coisa de homens e não como coisa do céu. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem as pregações evangélicas, leem textos bíblicos, ouvem sermões relativos a esses textos e endurecem o seu coração, eles entendem que é coisa humana, coisa de homens e não coisa de Deus. Isso significa rejeitar a palavra do Senhor e rejeitar a Deus, provocando a rejeição também do próprio Deus. Eles provocam a rejeição do próprio Deus. A parábola, segunda aplicação. Eu espero que não tenhamos ninguém nesta situação, né, do perigo, correndo o perigo da rejeição hoje. Ouvindo a palavra do Senhor, devemos prestar atenção nela e devemos ouvi-la de todo o coração, aprendendo dela e obedecendo a tudo o que ela ensina, principalmente convertendo-nos ao Senhor Jesus Cristo, para que ele seja o Senhor e o Salvador nas nossas vidas. Segunda aplicação, a parábola do semeador apresenta condições que não deixam a semente germinar e frutificar. São três condições apresentadas pela parábola que não deixam a semente germinar ou frutificar. Nós vimos aqui cai à beira do caminho, que as aves comem. Aqui é semeada no meio de espinhos, e que os espinhos de uma maneira, sufocam essa palavra. E uma terceira situação é aquela em que ela é semeada sobre um terreno pedregoso e logo ela brota, mas também não tem raiz em si mesma e morre. Qual dessas três situações pode representar o seu caso? Se houver um diagnóstico, você pode reavaliar a sua situação e pode permitir que a semente do Evangelho caia em boa terra. Se você estiver ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, você vai frutificar se receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o semeador está aí, Jesus, por meio da sua igreja, por meio dos seus servos, semeando a palavra, e a semente é a palavra, e ela pode cair em boa terra. E a parábola do semeador, então, apresenta esses três tipos de semente, né? E ela não germina por causa esses três tipos de semente, não, esses três tipos de solo, nos quais ela não germina por diferentes situações, mas que finalmente acabam por apartar a pessoa de Deus. Qual é a sua situação? Você precisa avaliar isso. Terceira aplicação. Os que constituem boa terra são aqueles que compreendem a palavra e ele frutifica. Então, compreender a palavra e frutificar é aquilo que demonstra que nós somos boa terra. E vamos frutificar a 100, a 60, a 30, de acordo
com a capacidade de cada um, né? Com a capacidade espiritual de cada um. Sendo que o que recebeu 30 deve reproduzir 30, o que recebeu 60 deve reproduzir outros 60, e o que recebeu 100 deve reproduzir 100, porque não é o valor absoluto que importa, mas o valor relativo, né? O valor de cada um que é demonstrativo da sua capacidade. O que recebeu 30 não é menor do que o que recebeu 60 ou 100. Ele simplesmente tem uma capacidade reprodutiva menor, mas ele vai reproduzir 100% do que ele pode. Então, os que constituem boa terra são aqueles que, com muita inteireza de mente, compreendem a palavra e frutificam. Frutificam do modo como foi falado na parábola. Eles são, de acordo com a sua capacidade, produtivos, né? São produtivos. A frutificação é uma demonstração clara daquilo que aconteceu conosco. Se houve conversão, há frutificação. Quarta aplicação. A palavra do conhecimento vem a nós. A partir dessa palavra do conhecimento, quanto você tem frutificado para a glória de Deus? Então a pergunta é a seguinte: a partir do conhecimento da palavra de Deus, quanto você tem frutificado para a glória de Deus? Você é daqueles crentes que já tem 10, 15, 20 anos de crente e só está acostumado a sentar-se no banco, levantar e ir embora, participar apenas de alguns cultos, ou você realmente frutifica, você dá testemunho, você envolve a sua família, seus vizinhos, você fala de Cristo, dá demonstrações na vida prática que é um cristão, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua prática de trabalho, com seus colegas em todos os lugares. Como é que é a sua vida? Então, a partir do conhecimento da palavra do Senhor, nossa vida tem que frutificar para a glória dele. Como é que está a sua vida? E quinta e última aplicação: os judeus, como nação, têm rejeitado o Messias até hoje. Mas existe alguns judeus, muitos judeus, né, que creem no Senhor Jesus. Muitos judeus hoje já creem no Senhor Jesus Cristo como Messias. Nós devemos orar por eles, para que eles compreendam o Evangelho. Os judeus precisam compreender o Evangelho. O Evangelho foi pregado primeiramente a eles, e eles precisam compreender essa palavra do Senhor, palavra de salvação. E muitos judeus têm sido salvos agora, aceitando Jesus, que veio da nação de Israel, né? Que veio primeiro para os judeus, primeiro para o que era seu, né? Mas os seus não receberam, conforme João nos ensina. Mas a todos quantos o receberam, judeus ou gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que Deus misericordiosamente abençoe a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que essas mensagens, as mensagens das parábolas, possam ser verdadeiras em nossas vidas, no sentido de que nós cremos e recebemos o Senhor Jesus Cristo como Messias, ungido de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe a todos.